tarde, Papo com Cris, com mais uma live nessa quarentena, em que a gente faz grandes reflexões sobre o que está acontecendo e o que poderá acontecer como consequência, né, de toda essa crise, dessa ocorrência, né, mundial, um vírus que está colocando o mundo aí de cabeça para baixo e colocando a gente para pensar. Marta Rivero, querida, que prazer ter você aqui. Uma honra, viu? Um beijo para você. Hoje a gente tem uma conversa aqui com o meu amigo, meu irmão, um grande publicitário, um grande criativo, que é o Bruno Chamochumbi, diretor do MBM Escritório de Ideias, uma empresa na qual eu tive a alegria e o prazer de trabalhar por 6 anos. E eu convidei o Bruno para a gente fazer uma reflexão sobre os rumos, né, que o mercado vai tomar a partir dessa pandemia. Eu tenho para mim que nós não sairemos os mesmos dessa situação. Quero dar um salve para o André, para a Fabi Ducati. Obrigada por estarem aqui com a gente. Estou esperando o Bruno entrar. E eu estava dizendo que eu acredito, e você ser um grande especialista para isso, para entender que nós não sairemos os mesmos depois dessa pandemia, né? Enquanto mercado, há uma grande preocupação com a economia, há uma grande interrogação pairando sobre a cabeça das pessoas sobre o que será de nós, né? Porque nesse momento apenas os serviços essenciais estão funcionando. E a minha posição pessoal nessa situação é de que primeiro nós temos que preservar, né, garantir que o contágio não ganhe velocidade, né, que cada um se isole socialmente para que a gente possa conter, né, a velocidade da propagação do vírus, que a gente consiga poupar aqueles que são grupo de risco. E depois a gente vai pensar como fazer para recuperar a perda material, né? Todos nós estamos perdendo, todos nós perderemos, eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Nós teremos perdas materiais e financeiras, uns mais, outros menos. Há setores da economia que estão ganhando nesse momento com a crise, porque é o momento do mercado. Então você vê atacadistas vendendo 35% a mais, hipermercados com elevação de 18% nas vendas, né? Você tem aí um contingente de consumidores obrigados a adotar um tipo de comportamento que altera de forma muito contundente o consumo. E a gente quer analisar isso, porque eu creio que o comportamento desse consumidor não será mais o mesmo. É para isso que eu chamei aqui meu amigo Bruno Chamochumbi, para a gente conversar do consumidor e o que vai ser desse mercado a partir de agora. Tereza, André Mesquita, um beijo para vocês. Obrigada por estarem aqui. Estou esperando o Bruno. Uai, cadê você, Chamochumbi? Cheguei. Onde você está, Chamochumbi? Você está sem roupa, Chamochumbi? Não, eu não fico assim. E aí, Cristiane? Tudo bom? Tudo bem, e aí? Você está bronzeado, você está louco, tá parecendo um surfista. Eu sou surfista de piscina. Surfista de piscina, tá certo. Tá tudo bem aí? Tudo bem, e aí? Tá em casa? Também. Os meninos, a Carla, Tudo todo ótimo. mundo bem quietinho dentro de casa. Tudo ótimo. A gente está na oportunidade de estar num lugar que a gente gosta muito, que é uma casa que a gente consegue se conectar com a natureza, tem jardim, mas que a gente está num momento muito introspectivo, né, Cris? Pensando, avaliando, reavaliando muita coisa, né? Bastante, né, Bruno? Bastante. É papo de loiro aqui, viu, Cristiane? O que, querido? Papo de loiro.
Papo de loira lá. Eu falei que se mostrou você, meu irmão. Ai, caiu aqui. Meu irmão gêmeo. Nós somos sintonizados, as pessoas sabem que a gente é sintonizado. Bruno, eu tenho recebido muito material das assessorias de imprensa, que elas não param de funcionar, de trabalhar, e muitas análises de institutos, etc. e tal, sobre como já mudou muito o comportamento do consumidor, e que tá toda essa questão, né? Meu Deus, o que vai ser da economia, né? Tem os que pensam em salvar a vida primeiro, que eu acho que é o meu caso, é o seu. Vamos primeiro pensar na saúde, na coletividade, e depois vamos pensar como é que nós vamos trabalhar para recuperar, inevitavelmente, um mercado que vai se fragilizar, né? Mais para uns e mais para outros. Eu queria que você fizesse uma análise aí, me dissesse o que você está vendo nesse momento desse mercado, desse consumidor que está confinado hoje, né? Que está no isolamento, que está demandando outras coisas, talvez, que não faziam parte do cotidiano dele. Bom, Cris, primeiro quero agradecer pelo convite. Além de amigos, nós trabalhamos sempre juntos, né? Hoje eu fui gravar o Pira News e acabei publicando aí falando que a gente está junto aí há muitos anos, em muitos projetos, né? Então, para mim é uma alegria sempre conversar com você, até porque você sabe da minha admiração profissional por você. E a gente já encarou muitas coisas legais, né? Ó, a câmera rodando aí! Ah lá, escorregou aqui, tá tudo meio pendurado. Peraí. Cadê você? Achei. Escorregou. E depois também te agradecer por compartilhar comigo essa análise, né? Essa preocupação mesmo de entendimento do que o mercado e principalmente o consumo, né? Nós trabalhamos sempre com o público final, que é o consumidor, aquele que vai comprar produtos, serviços ou ideias. E essa mudança, você bem disse, acima de tudo é uma mudança de um paradigma, até diríamos assim, geográfico, né? As pessoas, elas hoje não têm, por conta desse vírus, elas não têm a possibilidade de se mobilizarem, de mobilização física, né? De saírem de um lugar e ir para o outro muitas vezes, né? Elas acabam fazendo isso de forma muito limitada, no máximo indo ao supermercado, enfim. Apesar da gente ainda estar vendo muita gente que não está se tocando do problema, né? Mas isso sim está gerando uma série de novos formatos de consumo. Veio a cavalo, muito rápido, esse novo formato de consumo. Muita gente está sendo obrigada a se digitalizar. Então, vamos começar pelo consumo até do que é a internet hoje, das redes sociais. A gente já vinha num processo, né, de obrigatoriedade de uma inserção nessa comunicação digital, né? Eu sempre dou o exemplo das velhinhas, das senhorinhas de 70 anos, de 60 para frente, que elas acabaram criando os seus próprios WhatsApps para poderem falar com filhos, com netos, com bisnetos, e estão falando mais tempo do que nós que somos mais jovens, porque elas conseguem entender a importância disso. Essa é a primeira coisa a se avaliar já no consumo. Quem não estava nas redes, que não estava no WhatsApp, agora está se vendo obrigado, porque o acesso físico, até diríamos geográfico, está sendo limitado. Outro fenômeno... Até outros aplicativos, né, Bruno? Eu, por exemplo, não conhecia um tal de Zoom. Você conhece? Não, você é uma reunião que você consegue fazer com um monte de gente, né? Acabou. Alguém da família mandou, a gente está reunindo então a família pelo Zoom. Então a gente acaba tomando contato e conhecendo outras, né, outras possibilidades de reunião digital. E você fala, nossa, né? Que legal. E até com o advento do smartphone, com uma série de outros elementos que provocam outras experiências que vão gerar também, entre os resultados, o consumo. E aí a gente percebe outros movimentos. Por exemplo, a gente tem aqui em Piracicaba um aumento muito grande de uma demanda por deliveries. Então, assim, é natural, porque muitos restaurantes, lanchonetes, cafeterias e até outros tipos de serviços que não tinham delivery estão
lançando mão do delivery. E para isso, é claro que uma outra cadeia se estrutura. A cadeia da logística, das entregas, porque isso vem com uma demanda diferente. Porque quando a gente fala de consumo, né, Cris? A gente está falando, no fundo, da relação comercial, da relação social, que faz com que haja, dentro das necessidades, né, de determinados públicos, de determinadas pessoas, oferta e demanda. Ou seja, tem quem precisa comprar e tem quem precisa vender. Esse rearranjo de consumo vem com base na nova estrutura social, né, que agora é de isolamento, na nova estrutura de compra e venda, que tem as restrições relativas ao isolamento, e aí a segunda manifestação disso tudo, sem dúvida nenhuma, é o crescimento dos deliveries. E aí, é claro, se abre toda essa cadeia, com as empresas de distribuição, com os motoqueiros, com as empresas de logística. Então, tudo isso recomeça numa nova avaliação. São tantos elementos diferentes que estão aparecendo, né, que a gente ainda não está sabendo. Ontem eu tive contato com uma amiga, que inclusive também é sua amiga, Carla Fernandes, que mora em Portugal. E hoje eu estava falando com a editora, na verdade, com a organizadora do meu livro, né? Eu estou escrevendo um livro e eu tenho uma tutora desse livro, que é a Rose Lira, que me falou o seguinte: Bruno, ela ensina pessoas a escreverem livros, né? No meu caso, ela está me dando todo o suporte para eu organizar meu livro, porque eu faço isso, você sabe bem, a gente faz isso para empresas e pessoas, mas eu não poderia fazer isso para mim mesmo, né? E aí eu contratei a Rose e ela me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: Bruno, eu entreguei o meu escritório físico, que eu alugava, porque eu não sei quando eu vou voltar, eu estou dentro da minha casa, então eu devolvi o escritório, não vou mais pagar o aluguel, porque eu não vou frequentar esse escritório por pelo menos mais um mês. Olha só que loucura. O meu volume de atendimento para a produção do livro está aumentando. Eu vendi 2 projetos no meio da quarentena de pessoas que têm recursos guardados e que vão ter tempo sobrando e que estão a fim de escrever um livro. Olha que loucura. E ontem com a Carla Fernandes a mesma coisa. A gente conversou muito sobre o tempo e as reflexões que isso está trazendo, né? Estão trazendo, né? O tempo está trazendo essas reflexões. A gente precisa de todas as roupas que a gente tem? A gente precisa comprar mais roupa? A gente precisa comprar mais roupa? Se a gente não tem mais evento social para ir nesse momento, pelo menos, porque claro que isso vai retornar, mas as pessoas vão aprender a ter um outro tipo de prática. E assim, talvez para as pessoas avaliarem mesmo o que elas têm dentro da casa dela, né? A Carla Fernandes estava me falando uma coisa que até é muito chocante. Enquanto alguns poucos, eu diria até 1 ou 2 no máximo, governantes não estão dando bola, e um desses, infelizmente, é o nosso presidente, não estão dando bola para os números, a gente estava conversando sobre isso ontem. 2 aviões por dia de pessoas estão morrendo na Espanha. De 3 a 4 aviões estão morrendo por dia. É como se caíssem 4 aviões por dia na Itália. Então, assim, o que isso provoca em quem está ficando? O que isso provoca em quem sobrevive, né? Porque nós não sabemos, eu e você não sabemos se nós vamos sobreviver. Mas enquanto estamos vivos, o que compraremos? O que consumiremos? O que precisamos efetivamente e o que não precisamos mais e talvez nunca precisamos. Nunca antes. Nunca foi necessário. Nunca foi necessário e a gente não se deu conta. Então, essa reflexão sobre o consumo é uma reflexão muito profunda e que se remonta. Eu tenho certeza, você até que foi uma jornalista que trabalhou nessa época, remonta aí as reflexões que já eram muito fortes. Eu tô com vontade de espirrar aqui. Tim, não é o coronavírus. Pelo amor de Deus, põe a máscara. Muito fortes, e que se remontam muito fortes às reflexões da Eco 92,
que já começava a fazer essas provocações. Então, no fundo, tudo isso que está acontecendo com a gente são situações que parecem cruzadas, mas que não são. São situações que, antes da gente perceber todo esse movimento obrigatório de saúde pública, de medidas de isolamento social, que são medidas que também não deixam de ser políticas, já tinha um grupo de pessoas, entre estudiosos, sensitivos, pessoas mais espiritualizadas, líderes espirituais, dizendo o seguinte: 2020 vai ser o ano da verdade, vai ser o ano da transparência, vai ser o ano que as cartas serão colocadas na mesa. Eu não estou conseguindo espirrar aqui. E aí, o que acontece? Fica à vontade. E aí, oh, meu Deus! E aí, o que acontece? Se já tinha esse movimento humano, isso se consolida nessa reflexão que vem lá de 92. Então, Cris, eu penso... Você lembra que eu cobri realmente a Eco 92? Eu estive no Rio cobrindo a Eco, na época até o Dalai Lama esteve lá, outros líderes espirituais passaram por lá, menos o Papa. Mas, assim, realmente havia esse olhar mesmo para esse futuro e falar, olha, gente, lá na frente isso vai estourar, né? E nada mais é do que uma resposta do planeta a uma saturação, né, em todos os aspectos, né, que satura a terra, satura a nossa alma. Eu vejo muito dessa forma. É um momento de realmente para tudo, né? Eu diria até que é uma ingerência, porque assim, se a gente parar para observar, primeiro, assim, em casa, eu estive todos esses dias, já faz mais de 20 dias que eu estou em casa, e assim, o que a gente produz de lixo, Cris, é uma coisa muito absurda. E nós produzimos um lixo que já vem herdado para a gente, porque quando você faz uma compra no mercado, esses produtos vêm cheios de embalagens que não são biodegradáveis, embalagens desnecessárias, e uma série de questões que talvez a gente nunca pensasse, porque a nossa permanência em casa nunca foi tão grande. A gente nunca ficou tanto tempo em casa. Eu tenho um amigo que ontem falou o seguinte: olha, meus filhos nunca tinham sentado para almoçar e jantar, para almoçar conosco, porque a gente saía de manhã, tomava café, saía de manhã, trabalha, e agora a gente está tendo várias oportunidades. Então, assim, eu percebo que são muitos cruzamentos de reflexão nesse processo de consumo que se consolida em todas as etapas da cadeia produtiva com uma transformação. Nós, de novo, né, nós estamos no fim dessa cadeia. Nós estamos no momento em que os produtos, serviços e ideias estão praticamente prontos, vamos chamar assim, né? Eles estão já preparados para comercialização, que é o trabalho de divulgação do jornalista ou do publicitário. Mas a cadeia produtiva, antes de chegar na mão de quem divulga, aos olhos, na boca de quem fala, como nós, ou de quem divulga, de quem produz toda a publicidade e pensa essa situação, existe a produção. E eu acredito muito que essa produção vai se transformar, né? A produção, e é uma produção de dentro para fora. A gente tem muitos elementos que estão insustentáveis dentro dessa cadeia produtiva e da cadeia do consumo, né? E aí eu acho que tem todas as áreas. A área da moda vai sofrer grandes transformações. A área dos insumos básicos, olha, apesar de eu achar que nesse momento, quem é que vai ganhar dinheiro de verdade nesse país? São os supermercados. São os supermercados. Supermercados como elementos de link dessa vida que a gente precisa ter, né? E a gente fala o seguinte: eu estou em casa, então deixa eu comer o melhor que eu puder. Eu tenho um indicativo aqui, Bruno, interessante. Não sei se você viu um levantamento que a Kantar fez. Eu tenho descoberto coisas fantásticas nessa temporada em casa. Embora eu trabalhe em casa, eu não estou sentindo muito essa diferença, mas eu estou conseguindo ter mais tempo porque você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Ah, tá. Estou tendo mais tempo para pensar em outras coisas, até porque o trabalho ele deu uma encolhida, né?
Então, eu tenho recebido material e descobri essa Cantar, que é uma empresa, é um site que concentra pesquisas, infográficos, estatísticas que são úteis para jornalistas. E eles têm feito um acompanhamento muito próximo dessa questão do comportamento do consumidor, né? Então, olha só, né, com essa coisa do isolamento social que nos foi imposto, sabiamente imposto, nos obrigando a fazer home office, uma boa parte da população, né? Cresceram as vendas de analgésicos, vitaminas, especialmente a vitamina C e os antigripais. Olha só, estão vendendo horrores essas coisas. Eu mesma sou uma que não fico sem vitamina C. As saídas passaram a ficar mais raras, então você fica mais em casa, portanto, cresce o delivery, como você mesmo colocou, a gente tem usado, né? Hoje você tem delivery para tudo. Muita gente que não tinha, que se quer continuar vendendo alguma coisa, meu irmão trabalha numa empresa, numa loja, é varejo de eletrodomésticos, ele está vendendo por internet, né? Para entregar, por delivery. E até isso está acontecendo, né? As vendas de alimentos saudáveis, Bruno, as pessoas querem melhorar a imunidade, elas querem comer melhor. Então, elas estão consumindo mais grãos, verduras, legumes, frutas, né? Então, tá observado isso. Os produtos de limpeza nem se fala, né? A gente usa, limpa mais, desinfetante, enfim, tudo que a gente... álcool, né? Então, e eu estava vendo aqui, as vendas nos atacados, Bruno, cresceram 35% nesse período. Sim, porque as pessoas, e nos hipermercados, elas querem ter um acervo para evitar sair, e algumas têm medo da escassez, né? E isso tem a ver com demanda, com oferta e demanda. Quando existe escassez, existe compra, né? Exatamente. Esses dias eu estava vendo, eu acabei não lendo o artigo todo e acabei perdendo ele, mas sobre demanda reprimida, né? Que também as empresas têm que estar prontas para atender uma demanda reprimida quando isso tudo passar, porque isso vai passar, mais cedo ou mais tarde, isso vai passar. E aí o Dionei que está nos assistindo, Dionei, vou fazer a minha raiz aí, eu vou dar um tapa no visual. 550 mulheres vão no Dionei no mesmo dia. Todo mundo vai no Dionei. Então, assim, você tem algumas coisas que as pessoas vão querer. Até para fazer um carinho para si mesma, comprar às vezes um sapatinho, né? Alguma coisa assim. Então, vai ter um aquecimento, né? É a tal da demanda reprimida. Mas eu acho que ainda assim vai ser um movimento momentâneo e as pessoas vão estar mais conscientes, como você falou. O consumismo, eu acho que sofreu assim, uma freada brusca mesmo. Muita gente vai entender que não precisa comprar tanto. E eu acho que não volta igual, viu, Cris? Eu acho que de verdade, eu também acho que não. Não volta igual, porque as pessoas vão ter passado por um processo que, para muitas delas, eu ouso dizer que vai ser um processo meio traumatizante. Porque para muitas pessoas que passaram a vida toda consumindo e hoje estão sendo até mais, estão sofrendo isso, elas vão voltar um pouco menos, com menos consumo. Apesar disso também poder ser uma ilusão, porque tem muita gente que continua vendendo horrores, porque tem muita gente que continua comprando horrores, né? O Edu Pelais está perguntando aqui, mas vocês acham que o consumo vai ser desenfreado? Eu acho que pode até ter aquela coisa assim, meio de abriu a porteira, de repente você sai, mas as pessoas não vão estar capitalizadas. Elas não vão conseguir consumir uma boa parte, mesmo que elas queiram. Porque elas vão estar sem dinheiro. Mesmo que elas queiram, exatamente. O volume de dinheiro está caindo, né? Gente, me deu uma alergia aqui, deixa eu só pegar um. Já vem. Vai lá, eu vou falando aqui, mas eu estava falando, gente, enquanto o Bruno baixou o nariz, o crescimento de vendas online foi de 15%, quer dizer, é um momento das empresas pensarem na alternativa de oferecer a venda online. É super importante, quanto mais você conseguir atender online, o Du está dizendo que ele acha que vai ser mais consciente, eu também acho, Du. Eu também tenho até essa esperança de que seja um consumo mais consciente, né? E as pessoas vão escolher melhor e vão escolher melhor o momento para
para pagar. Bruno, eu vi um negócio aqui que eu achei muito interessante e também tem muito a ver com o comportamento. Influenciadores digitais, que muita gente torce o nariz, etc e tal. 81% dos consumidores hoje buscam informação em blogs e em redes sociais com os influenciadores. Neste momento, olha que elevado que é. Eles vão na referência do prática do uso do produto em casa, da informação de onde eles estiverem. Então, essa mobilidade realista, né? O cara tá lá porque ele está lá mesmo, não está forjando nada, né? Isso vai fazer com que as pessoas se identifiquem com esses influenciadores, né? O Du tá falando que compra muito online, né, Cris? Olha, tá dizendo, compra muito online. Eu vou ser bem sincero, não compro. Não sei se eu gosto muito, porque eu até tive muitos projetos que eu estudei, que eu desenvolvi, que tinham a ver com a experiência física. Eu gosto muito do contato humano, né? Então eu prefiro o offline. Mas estou me vendo, assim, obrigado a fazer algumas compras online, apesar de a gente estar comprando muito pouco. Eu estou comprando mesmo muita comida e pedindo alguns deliveries. Por exemplo, o delivery eu estou pedindo por conta da situação, porque eu também gosto muito. Eu prefiro, por exemplo, se eu posso pedir um delivery, eu posso ir ao local. Eu sempre prefiro ir ao local, porque eu acho que muitas vezes, se é comida, mesmo que haja todo um cuidado, a comida nunca virá igual ao prato que vem no restaurante, né? Sai da cozinha e vai direto para sua mesa. Então, a experiência está se transformando. E aí também tem outra questão de consumo, Cris. Olha, eu, semana passada, acho que agora a gente vivendo por semana, né? Semana passada, eu te confesso que eu trabalhei muito pouco. Primeiro porque eu fiquei muito, assim, oscilante entre a depressão, a tristeza, não seria depressão, mas entre a tristeza pelo outro mesmo, com a situação do mundo e o entendimento do que estava acontecendo. Agora que a gente já sabe aonde está a frequência da coisa um pouco mais, né? E a gente aceita um pouco mais, eu voltei ao trabalho com mais força essa semana. Apesar do volume de projetos ter diminuído drasticamente, né? A gente também tem muito tempo livre. E aí, o que acontece? Eu percebi que semana passada as pessoas começaram a se aventurar na cozinha. Então, até o consumo dos insumos e dos ingredientes para a cozinha estão diferentes. Então, por exemplo, você compra farinha, você compra uma série de coisas para fazer um bolo, para fazer um nhoque, para produzir algumas coisas. Primeiro, porque você tem tempo, e segundo, porque você quer ter uma experiência na sua casa de comer coisas diferentes que você não fazia antes. Olha que interessante, porque você podia consumir no restaurante. O Glauco ontem foi no mercado. Acabaram algumas coisas e Glauco vai para o supermercado. Me traga fermento químico, Flashman. Tá difícil, viu? Fermento biológico óptico. Eu falei, o menininho querendo dar um oi para você aqui. Oiê! Oi, tudo bom, Dudu? Tudo bem? Você tá lindo! Tá saudade de você. Cadê o Vitão? Já tá lá embaixo, já estão tudo correndo. Manda beijo pra ele. Então, e vou fazer um pão, chamou. Eu vi que você fez um pão também. Ficou uma Vamos ver se o meu fica melhor que o seu. Ficou, pode falar palavrão aqui? Ficou, uma bosta. Ficou bacana? Ficou uma bosta. Uma bosta. Ficou uma bosta. Bem ruim. Eu vou tentar fazer um pão, não é possível, porque vou mandar o coitado trocar o fermento, eu não vou mandar, não. Então, vou usar o fermento que tem aí e vou ver o que dá para fazer. Depois eu mostro para vocês. Que faz pão todo dia. Eu vou tentar de novo. Dessa vez não vai ficar duro. Que maravilha. O Du deve ter aquelas máquinas. Minha irmã também tinha. Minha irmã tá aí. Minha irmã também tem a máquina, bota tudo lá, o negócio faz tudo sozinho. E avisa, quase come. Minha amiga de Tapetininga me mandou uma mensagem e falou assim: você é louco de tentar fazer pão. Compra uma máquina, coloca tudo que a máquina pede e no dia seguinte está pronto. Diz que é uma beleza. Então, lá, Gabi tá falando que a mãe tá fazendo cruz, ele vai ter que ir lá. Vai ter que ir lá. Lá, tá vendo? Lá, ele tem a máquina, me dá a receita. Dilnei, as crianças estão crescendo mesmo, viu? Bem grandes. Lá,
A minha irmã disse que tem a máquina, ela vai me emprestar. Vou lá buscar a máquina de pão dela. Então, mas todas essas Ai, gente. brincadeiras têm a ver com esse novo processo de consumo. Outra coisa É. que nós que somos da comunicação estamos nos obrigando a entender também, por exemplo, eu tenho algumas dificuldades ou preferências, vamos chamar assim, ou não preferências, por exemplo, por trabalhar com programas de design, com aplicativos de design. Vou ter que mexer, vou ter que aprender. Então, a multidisciplinaridade para muitos dos profissionais que trabalhavam em equipe presencial vai ter que se manifestar. Então, essa multidisciplinaridade de você, talvez, fazer só um pedaço, esse processo meio industrializado para a prestação do serviço, não funciona. Então, você vai acabar passando por todas as fases e aprendendo todas as fases, as que você não sabe. Por isso que eu falo que são semanas e etapas de aprendizado. Esta semana, eu já estou nesse processo de entender aonde eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer. E tem gente que fala o seguinte, quem está em casa não está trabalhando. Não, eu acho que o grande desafio agora vai ser a gente repensar o tempo. Na conversa com essa amiga de Portugal, portuguesa, né, a Carla Fernandes, ela também falou sobre isso. Não tem jeito, gente. Hoje as crianças estão estudando dentro de casa, misturadas com o pai, com a mãe, tá tudo misturado. Então, qual que é uma tendência? Mesmo que a quarentena acabe e o isolamento social acabe, e eu não acho que isso vai acontecer tão rápido, porque mesmo que libere, a gente vai ter as nossas reservas. Nós vamos parar um pouco de sair beijando e abraçando os outros. Então, o que isso vai gerar? Muita gente vai querer continuar em suas casas e desenvolver uma série de estratégias para trabalhos remotos. E se existem trabalhos remotos, tem um processo também que vai acontecer, um consumo de móveis, cadeiras, mesas, iluminação adequada, insumos de escritório, tudo isso também vai ser procurado para que a casa receba, aquelas que não têm, um espaço mais corporativo. Então, um escritório, um espaço. Eu, por exemplo, eu estou gravando minhas lives e meus vídeos, enfim, cada dia de um lugar. Mas eu vou mostrar para vocês como é que é. Ó, vou até tirar a câmera aqui para mostrar para vocês como é que eu estou fazendo. Ó. Quer ver? Olha aqui. Olha o que é. É um ring light aqui, entendeu? Ó, eu estou no quarto. E aí, assim, isso me deixa um pouquinho mais organizado. Tem um tripé, que eu sei que eu tenho um mini estúdio móvel onde eu posso gravar e tá pelo menos com uma luz, etc., sem depender muito do ambiente. Então, assim, as pessoas vão investir em equipamentos, em produções, em situações para que a casa delas esteja mais preparada para elas trabalharem. E aí eu acho que outro consumo também se refere à gestão do tempo. Como é que as pessoas podem gerenciar o tempo delas dessa maneira tão cruzada, em que, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando, eu tenho que dar um minuto para ver se o meu filho está fazendo lição no aplicativo da escola, porque tem escolas que deram férias e tem escolas que não deram férias, né? Oi, Vanusa, tudo bem? Tem escolas que deram férias e escolas que não deram férias. As que não deram férias precisa de uma supervisão de um adulto. Então, a gente, na verdade, está também encontrando situações em que muitas vezes a gente tem que coordenar o tempo, porque estamos em casa, que é um lugar que até agora serviu para descanso, para a maioria das pessoas, para relaxamento. Hoje não, hoje ele serve para tudo. E você tem que aprender no espaço físico e na relação com as pessoas, e principalmente no uso dos equipamentos e no uso dos recursos, a dividir esse tempo, né? Falando nisso, como é que está o Village? Como é que você está organizando? Se teve mudança de cronograma, tem uma previsão? Como é que está? Olha, a gente mudou o cronograma do Vila de Arte Decor sem grandes prejuízos, porque a gente tem um cronograma que é sequenciado, né, Cris? Eita! Bruno, cadê você? Escapou. Volta aqui, Bruno. Vamos ver. Cadê você, Bruno? Bruno, Bruno, Bruno. Vamos lá. Chamar você, Bruno.
Tá vindo, tá chegando. A gente Oi, tem, voltou. a gente, a gente tem um cronograma que é sequenciado. Então, esse cronograma, ele só foi passado um pouquinho mais para frente. Isso não é tão incomum em mostras. E todo trade de mostras de arquitetura e de decoração seguiu um cronograma. Então, a gente passou a data que era de maio para agosto. E a gente acredita que até lá as coisas tenham se normalizado. O Village é uma das ações que a gente não tem como não realizar, porque é uma produção muito grande, envolve todo o trade da arquitetura e da decoração. São 20 arquitetos. A previsão é de mais de 200 fornecedores e pelo menos 40 empresas participando diretamente do projeto. Então, a gente não tem como não realizar. Eu tive muitas vezes, muitos dias agora, conversando sobre o mercado de eventos, que também é outro consumo que vai se alterar, né? Tive com a Coca Janete, tive com as meninas da Florista. Antes de ontem eu tive com o Diego Leandro Araújo, que é um produtor de música super bacana aqui da região de Piracicaba. E a unanimidade foi essa. Os eventos corporativos vão se reinventar. Nós somos um evento corporativo. Os eventos sociais vão mudar o perfil. Os eventos sociais vão ter um perfil, por exemplo, você vai começar a reparar, Cris, que vai ter muito evento pequeno. Depois que essa quarentena passar, as pessoas ainda vão ter uma reclusão, elas não vão querer fazer muvuca com um monte de gente. Então, elas vão fazer eventos para 10 pessoas, para 8 pessoas. E aí, aqueles eventos super bem servidos, com toda a qualidade, com comida, com tudo isso. Os sociais, né? Os corporativos, que é o nosso caso, muitos vão acontecer por agenda, outros vão se redimensionar, né? E aí você vai ter também esse processo de renovação. Muitos deles vão se transformar em encontros online, em outros tipos de energia e outros tipos de consumo, né? Então, a gente está observando, Cris, um movimento de transformação que, no meu olhar, já era para ter acontecido. Ele está sendo compulsório, né? Ele não está sendo... Tá vindo, né? Tá vindo, vai ou racha, não tem, né? Não tem que escolher. Você tocou num assunto, eu recebi um infográfico muito legal, Bruno, que eu quero compartilhar com quem está nos acompanhando, que é uma... Eu estava esses dias refletindo o que está indo bem, o que vai retomar logo, o que está complicado nesse momento, e veio um esquema muito interessante, quero ver se você concorda comigo. Ele mostra o seguinte: a demanda explodiu na crise e deve se manter em alta no longo prazo os seguintes setores: ensino à distância, entretenimento online, ferramenta de trabalho remoto, nutrição e saúde, telemedicina, plano de saúde, seguro de vida e alimentação. São esses que devem se manter, então, explodindo e devem se manter em alta nas próximas, até no longo prazo. A demanda que explodiu nessa crise, mas que vai se estabilizar, né, no longo prazo, não vai quer ser uma curva ascendente, é a internet, banda larga e a telefonia, produtos de limpeza, produtos que ajudam a prevenir epidemia, tipo álcool gel, máscara. O movimento das máscaras está muito interessante, né? Demanda forte, aliás, uma demanda com forte queda, mas que pode ter um pico depois da crise. Olha que interessante. Está ruim agora, mas vai ter um pico bacana. Eletrodomésticos, produtos de beleza, roupas, sapatos e acessórios e serviços de beleza tipo cabeleireiro. Olha que interessante. O pessoal vai sair da quarentena louco para consumir isso aqui, que é bem produto de consumo, bens de consumo mesmo, né? E aí você... E no fim, a demanda, uma forte queda na demanda, né, com essa crise, e com uma recuperação lenta, estão as academias de ginástica, cinema e teatro, eventos, hotéis, restaurantes e viagem e turismo. Ou seja, a área de hospitalidade foi visceralmente afetada nessa situação, né? Isso vai exigir um esforço enorme, novos investimentos, novas formas de pensar para poder, né, chegar num equilíbrio. Você concorda com essa...
O turismo vive da Tá baixo, hospitalidade. não tô te ouvindo. Tá me ouvindo Não tô agora? te... Você tá me ouvindo? Tô te Você tá ouvindo. me ouvindo? Tô. Eu não tô te ouvindo. Eu vou. Sai de novo, eu vou tirar você e você volta de novo. Vamos ver. Olha, a Vanusa tá falando que não. Vamos lá, Bruno, pede para voltar. Gente, tivemos um probleminha com o som. Como sempre, né, as lives que acontecem ao mesmo tempo e a gente acaba tendo um probleminha de som, mas já estamos voltando. O Bruno já está aí, de volta. Eu pus o fone, tá me ouvindo Oi, melhor? tá baixo, muito baixo. Aumenta aí seu volume, tá melhor? Muito baixo, Bruno. Que Que estranho. estranho, de repente o som ficou baixo. Quem está ouvindo a gente? Vocês estão ouvindo bem? O Bruno fala, Bruno. Alô, som, alô, som, alô, som, alô, som, alô, som, alô. Marisa, tá ouvindo o Bruno? Vê se você aumenta aí o seu volume, Cristiane. Eu tô aumentando, mas não é o meu, não. Que Uai, estranho. que Tava estranho. tão bom o som. Tá bom agora? Som aqui Não. normal, eles Ó, estão lá o ouvindo os Dudu tá dois. falando que tá normal. Fala, vocês estão ouvindo o Bruno? Andréa, Estão você tá ouvindo, ouvindo o estão Bruno? dizendo que tá Sabita, tudo ouve o Bruno. ótimo. Mas também não adianta você Fala. não ouvir, né, Cristiane? Ih, gente, a Cristiane Fala tá alto ficando... pra mim, que eu não vou conseguir te ouvir. Cristiane tá ficando surda. Tô. Ah, meu Deus, gente. Eu vou ter que sair de novo para Tá entrar, bem então. baixinho. Peraí. Aumenta seu volume aí, Não Cristiane. é o meu volume. O que será que é? Ai, gente, e agora? Ó, todo mundo tá nos ouvindo. Ó, o papo tá tão bom, Cristiane. Pô, Pera, eu até que apertei alguma coisa aqui. Não, não apertei nada. alô, alô, som, alô, alô. Nada? Não te escuto. Gente, é a primeira vez que acontece isso. Ó, vou fazer assim, ó. Linguagem de sinais do só aqui nas Libras. Outra coisa que vai precisar Ah, aprender, viu? gente, e agora? O que eu faço, chamo chumbi? Ah lá, Cris, Não, eu aumenta tô seu volume de aumentando mídia aqui aí. para aumentar Sai e eu vou entra de novo. aumentar o volume da mídia, de mídia. Peraí, vamos ver se eu consigo. Que estranho. Peraí. Não vou remover, É do cancela. ladinho aí, ó. Tem um botãozinho de ladinho aí. Muito estranho, peraí. Chama a Alice pra te ajudar. Chama a Alice. Ai, que Não, peraí, eu engraçado. vou chamar mesmo. Você duvida que eu chame? Vou Eu chamar a não. Alice, olha lá. O Vanusa, você tem razão. Peraí, peraí. Agora eu já volto, peraí. Gente, eu vou continuar falando aqui sobre isso. Então, eu estava conversando com essa minha amiga. Ô, Vanusa, tá vendo? Estamos ficando tudo velho aqui, viu? Não Peraí. tá saindo som, gente. Alô, som. Alô, som. Ei, um, dois. Alô, som. Ó, eu vou te ouvir. Aí eu te escuto. Tá me Tá me ouvindo? ouvindo? Tô te Agora eu ouvindo. tô ouvindo, mas com o fone. Alô, alô, alô. Fica com o fone, Oi. tá ótimo. É, vou segurar o fone Mas não fica e tá me chacoalhando aí que as ouvindo? pessoas vão ficar com Não. vertigem. Ah, eu não tenho suporte. Isso aqui tá parado numa caixinha em cima do notebook da Alice. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos Tô nessa. aqui. Então a gente estava falando sobre o setor da hospitalidade. E eu estava falando com essa amiga, a família, o pai dela já foi gerente de grandes hotéis na Europa, não sei o quê. O setor da hospitalidade está realmente passando por um momento muito difícil, porque é muito básico. Hospitalidade são pessoas, ele tem que receber pessoas. Cadê as pessoas? Não tem pessoa. Se não tem pessoa, close the door. Ou seja, vamos esperar a coisa acontecer. Vamos esperar as pessoas se restabelecerem. Mas também vai haver uma transformação. Se nós estamos falando de consumo, e se nós estamos falando de oferta e demanda, existe hoje um desalinhamento, Cris. A oferta, na teoria, hoje é maior do que a demanda. Ou seja, as pessoas estão querendo. Não é só uma questão de querer, elas não podem. Então, elas estão querendo menos se hospedar em hotéis
do que os hotéis estão querendo vender para elas. Entende o que eu estou dizendo? Então, assim, elas não estão na vibe de se hospedar e nem que quisessem, elas não podem, porque está proibido, elas estão em casa. O que pode acontecer quando isso se restabelecer, quando a quarentena acabar? As pessoas vão poder se hospedar, só que elas não vão estar capitalizadas. A classe média, por exemplo, né? A classe média é sempre a que paga o pato. E a classe média é a boa parte do consumo dos setores de entretenimento, alimentos e bebidas, e do setor de todos, na verdade, né? E de hospitalidade. O que vai acontecer aqui? Vai ser necessário para que a ocupação desses hotéis fique maior na proporção do que antes o cara precisaria ocupar 50% na semana, ele vai ter que ocupar 70%. Para ele fazer isso, ele vai ter que abaixar um pouco o preço dele e ele vai ter que ter ajustes de políticas para desenvolvimento desse consumo. O Eduardo está lembrando uma coisa muito interessante que vários grupos de restaurantes estão fazendo em São Paulo e acho que aqui já deve estar começando no interior, que é o quê? O voucher antecipado. Você compra um valor já com desconto, então assim, o restaurante faz um voucher de 200, eu vou fechar a janela aqui daqui a pouco só porque está entrando muito mosquito. R$200 é como se fossem 300. Então você compra 200 e ganha mais 100. Com descontão bacana. E quando acabar a quarentena e tiver restabelecida a possibilidade das pessoas irem a esses lugares, mesmo que com restrições de quantidade de pessoas, elas vão. Então é uma antecipação de um crédito, um voucher de antecipação de crédito. Isso é muito interessante, né? A Vanusa está dizendo que vai ser o momento em que as pessoas com menor poder de aquisição desses serviços terão a oportunidade de consumir, talvez. Vou te dar outro exemplo. Verdade. Estive hoje em contato com a... Olha a Giovana Bacarin entrando aí. Seja bem-vinda, Giovana. Nossa, a Giovana é uma sumidade sobre empreendedorismo. É um exemplo para a gente na produção de livro, palestras, online, né, que ela está defendendo há muito tempo. Eu tive com o pessoal da Rádio Jovem Pan conversando hoje, a gente atua na rádio, e a rádio está com uma promoção muito interessante. Por R$600, um pacote que seria de 2.100, por R$600, 2.400. Ela está vendendo por R$600 um pacote para as empresas que querem divulgar seus deliveries na rádio. Sabe o que aconteceu, Cristiane? Boa parte das empresas que contrataram este pacote por R$600 são empresas que nunca tiveram a oportunidade de anunciar em rádio. Sabe o que está acontecendo? Um movimento novo de consumo. Essas pessoas estão experimentando uma exposição em rádio, que é uma mídia fantástica, que dá muito resultado. E eu sempre digo isso, a gente se tornou famoso porque... Eu não me tornei famoso por causa do Papai Noel, me tornei famoso por causa do meu nome na Jovem Pan. Mesma coisa você, a gente é muito conhecido porque a gente tem mais de 1 milhão de ouvintes. Esse cara que entrou na Rádio Jovem Pan, ele está sendo ouvido por muita gente. O que acontece com o negócio dele? Talvez não tenha toda a alavanca que ele precisa, porque hoje ninguém tem, né? O consumo está pulverizado, muito mais. E isso até porque a gente encontra microgrupos de consumo. Olha, nós somos um exemplo agora. A gente está simultâneo com 15 pessoas. A gente vai terminar essa live com passantes, entre passantes, umas 150. Nós estamos num evento com 15. É como se nós fôssemos uma reunião de 15 pessoas. Isso é um microclima, é um microgrupo social com interesses em comum. Isso já é um evento. Então, o que acontece? São oportunidades novas de consumo que geram interações, que é sempre importante a gente lembrar. O consumo não deixa de ser uma comunicação, né? Por quê? Comunicação existe com emissor, receptor e meio, né? Como é que é o consumo? A mesma coisa. Eu tenho oferta, demanda e tenho meio de fazer com que isso aconteça. Esse meio pode ser dinheiro, pode ser energia, pode ser troca de produtos e serviços, pode ser uma informação valiosa. Entre quem compra e quem vende, tem uma troca. E muitas vezes quem vendeu se torna quem compra. Não necessariamente com o mesmo ator.
mas essa relação se modifica. E essa bilateralidade do processo de consumo precisa existir para que a economia aconteça. Então, existe hoje, sim, uma ameaça, mas eu acho que existe um processo de ressignificação do consumo muito forte e, assim, que vai privilegiar quem não tiver medo, quem não tiver medo de errar, né? Como o exemplo, né? A gente tem muita gente que ainda não está fazendo vídeo. É outra tendência. O volume de vídeo e áudio na internet, nas redes sociais é muito alto. Mas tem gente que ainda não faz. Sabe por que não faz? Tem medo do ridículo. Então a pessoa tem medo do ridículo, não faz. Deixa de gerar negócio. Então a gente está vivendo em processos de disrupção, de desconstrução de paradigmas e de mudança de hábitos. Como disse aqui a Cassiana, é outro mundo. É outro mundo. É outro mundo. A gente está recomeçando esse mundo, Cristiane. É verdade. E é tão. Eu acho que foi o que eu falo, eu disse isso para você, nós somos tão privilegiados de poder estar aqui nesse momento, né? E de entender, de tentar entender e participar dessa mudança, porque eu acredito de verdade que é uma mudança positiva, né? Não tenha dúvida. E sobre isso, Bruno, eu também Olha, estava vai vendo a falando questão que eu estou te ouvindo. Vai falando que eu estou Tá, te ouvindo, que eu vou a janela aqui. tá bom. A questão das marcas, né? As marcas, elas estão com um olhar muito mais voltado para o lado humano. Isso é muito interessante. Aí eu tenho recebido também direto comunicados de empresas que estão se engajando na produção de álcool em gel, porque não produziu isso, mas introduziram isso na sua. Lógico que isso tem um olhar para o mercado, claro que tem. Máscaras, né? Você vê a Então, Luiz Belafre aqui em voando, Piracicaba, né? muito bacana. Então, assim, é, o consumidor está esperando um posicionamento da marca nesse sentido, né? Mas um posicionamento humano. Humano, pessoal. Que tipo de solução, né? Que tipo de solução ela vai trazer para mim? Como é que ela vai interferir na comunidade que eu vivo, né? Que valores ela vai trazer? Eu acho isso muito legal, A gente está porque vivendo, Cris. transcende, né? Sem dúvida, a gente está vivendo o momento, eu enxergo muito isso. Sabe o que a gente está passando? A gente está passando por um processo de equalização. É até um processo que muitos profissionais de marketing, de mídia, até estudiosos de comunicação mesmo, dizem que tem até a ver com a física quântica, para você ter uma noção da loucura. Acho possível. Equalização. O que para mim é uma equalização nessa sua fala? Empresas estão deixando de ser grandes corporações inacessíveis. Desculpa até o termo, não estou falando isso de forma religiosa, mas como elas queriam passar até aqui, quase que santos abaixo de Deus, as empresas. Então elas trabalharam muito para chegar neste modus operandi de admiração, em que o público estava aqui embaixo ajoelhando e quase que orando para que aquela marca continuasse sobrevivendo com o consumo desse grande público. Hoje, as grandes empresas, as grandes marcas e as corporações estão ganhando rostos, estão ganhando elementos humanos. Então, grandes marcas, se tornam praticamente pessoas. E olha que engraçado, pessoas únicas e individualizadas começam a se tornar marcas. Essa equalização faz com que haja um meio do caminho em que as pessoas que antes poderiam emitir conteúdos bons, médios ou ruins, mesmo isso sendo relativo, comecem a encontrar seus nichos de consumo, seus tipos de público e para quem elas produzem conteúdo, serviços, produtos, ideias, e aí começa a haver um processo equalizado em que pessoas se tornam mais profissionais, mais corporativas e marcas se tornam mais pessoais, humanas. Com isso, a gente tem uma frequência alinhada. Eu acho isso fantástico. Então, isso é fantástico, porque faz com que os microclimas de relacionamento social possam existir. Muitas vezes, pequenos grupos, menores grupos, né? A gente tem outro fator que também provavelmente vai crescer muito, que é a exibição ou a aparição dos
Micro-influenciadores. Hoje, influenciador não é só aquele cara que tem 1 milhão de seguidores no Instagram. Micro-influenciador até agora era o quê? Aquele cara que tem uma confraria de médicos toda quarta-feira, que eles vão cozinhar e fumar charuto no espaço gourmet da casa de um desses médicos, e eles vão alternando cada quarta-feira uma reunião. Esses caras que são micro-influenciadores que não apareciam nas redes vão começar a aparecer, porque eles estão precisando se comunicar. A comunicação não para, né? Então a gente vai começar a conhecer pessoas de diversas áreas e diversos nichos, porque tudo é nicho, né? Assim, se você pesquisar aí na internet, você vai ver que tem grupos e grupos. Vou dar um exemplo, né? De observadores de pássaros, que fazem caminhadas, que se encontram a cada 15 dias, que tem sites, que tem grupos de WhatsApp, que tem toda uma cadeia econômica de consumo, né, relacionada com esses hábitos comuns a todos eles, né, a todas essas pessoas. Tá. Sejam hábitos de lazer, hábitos profissionais, não diria hábitos profissionais, mas diria afinidades profissionais, e tudo isso se reúne, né? Aliás, uma das coisas que está sendo muito discutida hoje até queria a sua opinião, Cris, nessa crise toda, é a questão do associativismo, né? A gente tem a questão corporativa das grandes empresas que hoje ainda está sendo um pouco segurada nas questões trabalhistas, enfim, independente de questões políticas, mas assim, o bom papel que os sindicatos estão desenvolvendo, né? Você tem sindicatos que estão fazendo coisas maravilhosas e tem sindicatos que não estão legais, que estão travando alguns processos democráticos até, né? Mas se a gente transferir isso para outros setores, a gente fala muito do associativismo. O associativismo é muito baixo em alguns setores e isso faz com que esses setores estejam sofrendo muitas quedas de consumo, de compra, de venda, porque eles não têm afinização, não têm troca de informação e não têm representatividade pública. O que você acha disso, Cris? Eu acho, Bruno, que a gente caminha para uma mudança nesse aspecto. Eu acho que parte já da questão da solidariedade e da necessidade de unir forças a partir desse novo mundo. Eu ouso chamar de novo mundo, e muita gente tem chamado desse novo mundo que está aparecendo aí, que a gente vai, né, tá vendo aparecer, surgir. Esse novo mundo, ele vai pedir cooperação, associativismo, união de esforços. Bruno, escreve, ninguém mais vai fazer nada sozinho. Um beijo, não Vanusa. Não dá para fazer nada sozinho. Não dá mais para tchau, fazer. Vanusa. Não a Vanusa é filha do Calmatus, nosso amigo. Que legal, que legal. Na verdade, não dá mais para fazer nada sozinho e as experiências são cooperadas também, né, Cris? Então a gente percebe que isso não é mais uma opção, é uma obrigação, né? Mas eu acho que a gente vai precisar, assim, e assim, outra coisa que eu vejo, Bruno, a necessidade urgente no momento em que nós pudermos fazer essa roda girar novamente, os menores, a gente realmente ter uma ação. Eu estava conversando com a Rita Gozzetto esses dias sobre isso, né? A gente vai ter que ter um movimento de conscientização da nossa sociedade, local, de que é preciso comprar dos pequenos, de que é preciso fazer esse pessoal ganhar fôlego novamente. Muita gente vai se não fechar as portas, muita gente vai estar vai ter que vender para o maior, né? Vai ter esse processo. Exato. E a gente ter essa consciência, canibal, né? Sabe, conscientizar de que a gente vai precisar realmente fortalecer os menores, né? Eu acho que muita coisa vai acontecer ainda e eu realmente espero que a palavra é consciência. Acho que a gente vai ter que ter consciência de dar a mão, parar, sabe? É pensar em coletividade. Eu estou tentando repetir essa palavra. Esses dias eu pus um post no meu É um mantra isso, é um mantra. Eu não me arrependo, Bruno, eu não me arrependo. Eu acho uma tremenda falta de senso de coletividade quando você
afronta um decreto que pede que você feche Eu a sua vi. porta e seu concorrente Não. feche também, isso está errado, né? Então, isso não é, coitado, deixa ele abrir, coitado, como é que ele vai sobreviver? Cara, é coletividade, a gente tem que pensar no coletivo, chega de cada um pensar, né? Sobre o próprio umbigo. Nós vamos ter, nosso tempo está esgotando, nós temos 20 segundos para concluir, e eu amei conversar com você, estava com saudade de você, Eu viu? também, adorei e a gente vai seguir. Acabou. É isso? Acabou. Olha lá, 13 segundos. Obrigada, Bruno. Um Eu que beijo para todo agradeço, mundo aí. adorei. Eu vou Dilney, eu continuar li com as isso minhas aí. lives. Eu li isso aí, Dilney, que você falou.